Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Valdemar Ferreira Ribeiro. A ditadura das maiorias. Parte 2. Final. Metáfora. Alegoria do rebanho. Nas sociedades de ditaduras administrativas, aqueles que querem trabalhar com mais qualidade e evoluir o pensamento atrapalham aqueles que burocraticamente estão instalados nos cargos de poder e não querem ser incomodados nas suas incompetências ou nas suas inércias. Assim, estes burocratas procuram usar todos os meios para obstruir aqueles que acreditam no trabalho qualitativo e no pensamento livre e criativo, no pensamento livre de julgos, peias e palas. Os burocratas tentam afogar a criatividade, pois não querem ser incomodados nos seus cargos e não possuem a energia da criatividade em si. Vivem satisfeitos com a mediocridade deles e dos outros, pois isso lhes permite dominar. Na sua visão medíocre, o burocrata não acha fundamental haver qualidade no trabalho, pois eles já estão instalados nas cadeiras de seu poder relativo, poder como fim. De uma maneira ou de outra, muitos seres humanos já se acomodaram às suas rotinas e não querem desenvolver uma consciência maior, mais profunda, sobre os valores da vida e optam por um viver medíocre em troca de um fazer pouco esforço mental ou físico, exatamente por não quererem desenvolver a energia necessária para um viver mais criativo, um viver menos acomodado às circunstâncias, um viver menos formatado. Estes tipos de indivíduos precisam de quem lhes ordene, pois são incapazes de, per si, utilizarem as suas capacidades mentais. Seguir é aparentemente mais fácil de viver, mas também nada de novo se desenvolve. Seguir é andar em fila, obedecendo a quem ordena, seja qual for a ordem ou o caminho a seguir. Andar em linha é pensar por si, e isso exige esforço mental. Nos sistemas políticos socialistas ou comunistas, quando através de leis administrativas se pretende impor uma ordem social e econômica em que tudo é considerado como pertencendo a todos, povo, e onde muitas pessoas desse povo não têm sequer noção do real valor físico, econômico, financeiro investidos nos projetos realizados. Como podem então esses cidadãos que não têm noção do capital investido proteger ou salvaguardar esse mesmo patrimônio, inclusive o cultural? Para alguém cuidar de algo, precisa primeiramente ter noção e consciência sobre o valor real do mesmo. Nas ditaduras administrativas, tudo deve pertencer ao povo. Mas o que é o povo? Quem é o povo? Muitos afirmam que os governos democráticos representam o povo e a maioria relativa do povo é quem elege esses governos. Nos países com avanços sociais, econômicos e ambientais, é possível que os governos eleitos pela maioria
possam ter vanguardismo administrativo. Isto porque nesses países já há uma maioria populacional minimamente estruturada em sua psique e com maior grau de consciência social, econômico e ecológico. É bastante notório que muitos pensadores evitam envolvimentos políticos, por ser este muitas vezes um jogo de poder pessoal e do grupo, e que funciona segundo uma lógica própria e nem sempre com uma lógica universal. E mesmo que esses pensadores queiram colaborar por razões administrativas nesse jogo de poder político, têm de dissimular muitas vezes o seu real pensamento, senão não são eleitos pela tal maioria do povo, visto esta não ter normalmente um pensamento de vanguarda. Há, por outro lado, grupos políticos e outros minoritários representando pensamentos diferentes das maiorias democráticas, mas estes grupos nem sempre se podem afirmar vanguardistas. Nos grupos ditos democráticos, o povo é um grupo de indivíduos que, através de organizações, elegem alguns desses indivíduos que passam a ser privilegiados com poderes de representação e que, em nome dessa maioria, agem. Apesar desta maioria ter eleito um governo que a representa, não se pode afirmar que esta maioria, este grupo, representa um pensamento avançado, apesar do denominado pensamento democrático. O facto de se pertencer ao povo, todas as pessoas são povo, não garante que o indivíduo tenha equilíbrio na escolha de seus representantes. Aceita-se a tal democracia, pois o caminho parece ser este, até a tal maioria do povo alcançar um grau de desenvolvimento elevado. Mas enquanto isso não acontecer, há um delimitador grande no avançar do pensamento inovador das sociedades como um todo. Há aqui uma ditadura da maioria. Resta a cada indivíduo caminhar por si na busca de um maior equilíbrio nos seus atos. A grande vantagem das ditas democracias, mesmo que estas ainda estejam a dar os primeiros passos, é que elas permitem um andar físico e mental mais livre de âncoras e peias. Mas em todos os tipos de sociedades, umas mais, outras menos, o libertar a mente é possível, pois o pense e posso pensar depende de cada um, desde que seja um ser normal mental. O penso e posso pensar é a síntese do pensamento profundo, e todo pensador sabe que a ordem a alterar é a psíquica, no interior profundo de cada indivíduo. Em qualquer tipo de sociedade, é possível ao indivíduo desenvolver sua própria consciência, mas, certamente, que as condições econômicas e sociais envolventes podem facilitar ou não esse desenvolvimento. O psíquico dos seres não se pode desenvolver profundamente neste planeta sem estarem resolvidas as questões físicas, nomeadamente a alimentar, o agasalho e o abrigo domiciliar. E só após resolvidas estas questões é possível à mente humana aprofundar sua consciência sobre o universo e sobre si mesmo. A via da economia livre de mercado, com o mínimo de centralização por parte dos governos,
mas com regras claras, sendo a administração pública apenas um orientador de políticas econômicas, sociais e ecológicas, apresenta-se como a melhor via para o avanço das sociedades humanas. Depende diretamente dos indivíduos quererem ou não construir uma ordem equilibrada em seu espaço, afetando a sociedade ao redor, familiar ou outras. Algumas sociedades humanas podem considerar-se no bom caminho no desenvolvimento das consciências individuais. E tanto é verdade isso que, por exemplo, as mulheres ocidentais, as mulheres africanas e algumas mulheres orientais cada vez mais se libertam do jugo masculino e o espírito feminino sensível e intuitivo desabrocha agora com mais intensidade no planeta. Existem grupos humanos no planeta que vivem com mais união e que têm uma vida social, econômica e ecológica mais equilibrada e um viver menos infeliz, e são referências de uma sociedade humana mais evoluída, tais como as nações escandinavas e algumas sociedades humanas ainda naturais, tal como os índios e outros poucos grupos.